Então, aqui a ideia é, as taxas, elas são definidas por um período. Então, se eu quero mudar o período, né? Como é que eu vou fazer? Então, a gente tem aqui, né, a chamada taxa efetiva, só para entender, a unidade de tempo, a taxa coincide com a unidade de tempo do período. Então, por exemplo, 3% ao mês capitalizado mensalmente. Então, a cada mês, 3%. 12% ao ano capitalizado anualmente. Agora, a taxa nominal, né? Então, terminologia lá do banco. Então, unidade de tempo não coincide. É 12% ao ano, mas ela é capitalizada mensalmente. Quer dizer, tem que ter uma conversão dessa taxa aí para cada mês, né? Saber quanto vai pagar em cada mês. 24% ao ano, mas capitalizado trimestralmente. Então, a nossa ideia aqui é converter, né, essa taxa anual para mensal, ou essa taxa anual aqui para trimestral, ok? Obviamente, dentro do juro composto. Se fosse no juro simples, seria só dividir, né? Então, 12% ao ano. O ano são 12 meses, então divide por 12, dá 1% ao mês. Isso no juro simples. 24% ao ano, no trimestre. No trimestre, um ano tem 4 trimestres, né? 3 vezes 4, 12. Então, 24 dividido por 4, dá 6% ao trimestre. Então, o juros simples é o mais fácil, é só dividir pelo tempo que você quer, direto, né? Agora, quando o juro é composto, então, só para, aliás, lembrando aqui, né? É um exemplo que a gente viu. Então, a mesma coisa, né? Juros simples. 6% ao mês, eu quero anual. Quer dizer, no mês são 12 meses, no ano são 12 meses, então vezes 12, 72%. É 10% ao bimestre, mas anual, são 6 bimestres, né, no ano, então 10 vezes 6. Então, direto, só multiplicar ou dividir, né? Dependendo da taxa que eu quero. Agora, quando o juro é composto, então as taxas equivalentes, né? Então, o princípio é isso: duas taxas equivalentes, quando aplicadas ao mesmo capital inicial, que é o principal, durante o mesmo período de tempo, produzem o mesmo capital disponível, que é o montante, acumulado ao final daquele período. Então, são as chamadas taxas equivalentes. Se eu usar uma, ou em outras palavras, se eu usar uma taxa mensal ou uma taxa bimestral sobre o mesmo valor, no final lá de 2 meses, por exemplo, vai ter o mesmo resultado, o mesmo montante. Tranquilo? Bom, como é que é feito o cálculo aqui? Só para entendermos, então. Vamos direto ao que interessa, né? Então, digamos que eu tenho uma taxa... qual a taxa bimestral de juros equivalente a 10% ao mês? Aqui, obviamente, juro composto, tá? Então, no juro compostos. Bom, 10% é 10 sobre 100, ou seja, 0,1, né? Só para saber. Então, o que a gente tem aqui? Se fosse juro simples, 10% ao mês, no bimestre seria 20% ao bimestre, ok? É só multiplicar. Agora, vamos avaliar no juro composto. O que é o juro composto? Não é juros sobre juros? Então, no juros sobre juros, também sobre a taxa. Taxa sobre taxa. Simples assim. Então, só para você ter ideia, vamos fazer aqui mecanicamente. O que seria, né? No braço, que a gente diz. Juro composto. No primeiro mês, a taxa é 10%. Beleza? Sobre o montante. No segundo mês, além dos 10%, tem mais 10% da taxa do primeiro mês. 10% de 10%, que é 1%. Lembra? 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100. Ou seja, no segundo mês, a taxa é de 11%. Beleza? Sobre o capital inicial lá. Ok? Ou seja, 10 mais 11, 21%. Então, uma taxa mensal de 10% ao mês equivale a uma taxa bimestral de 21% ao bimestre. É isso aí. Ok? Como é que a gente poderia fazer usando a relação matemática, uma formulazinha? O que eu vou fazer? Olha só. Já estão os exponenciais aqui. 1 mais a taxa bimestral é igual a 1 mais a taxa mensal, elevado aos expoentes de equivalência. Um bimestre, não são 2 meses? Então, está aqui, ó, um bimestre, então, elevado a 1, aqui que é o bimestre, que equivale bimestre, 1, mês, 2, então, elevado a 2. Ok? Aí eu substituo os dados, ó. Então, 1 mais a taxa de um bimestre, né, elevado a 1 é ela mesma, e aqui 1 mais o que é a taxa mensal que ele disse aqui, ó? 0,1. Né? Então,
Aqui, ó, 0,1. Então, coloca aqui, 1 mais 0,1. Aí, bom, eu tenho que calcular 1 mais 0,1 ao quadrado, que dá 1,1 elevado ao quadrado, que é 11 vezes 11, dá 121, como é duas casas, 1,21. Esse é fácil de fazer, né? Lembra que a gente, quando vai fazer esses cálculos de juro composto, eles não fazem de 12 meio, de elevado a 12, ou números impossíveis de se calcular, a não ser que ele dê o valor, né? Aí também facilita até o cálculo. Mas se ele não tem o valor, você vai trabalhar com 2, com 3, aqui no máximo, aqui eu acho que um 4 caberia aqui, uma potência de 4. Passou disso, eu acho que já seria abusivo do concurso, ok? Não que seja impossível, mas já seria abusivo. Bom, então daria 1 mais IB, né? Igual a 1,21. Ó, esse 1 passa para cá subtraindo, né? Ou seja, a taxa bimestral é 0,21, ou seja, 21%, viu? A mesma lógica, usando a fórmula, usando a lógica aqui, matemática, né? Ok? Aqui, gente, sigamos aqui mais um exemplo. Então, observe que eu tenho essa relação matemática aqui que é interessante, é útil para usar. Olha outro exemplo aqui, ó. Qual a taxa anual de juros equivalente a 2% ao mês? Né? Então, 2% é 0,02, tá? Então, vamos lá. A taxa anual, a taxa mensal, elevada a 12. Ok? Aqui, eu quero saber a taxa anual. E aqui o 1,02 elevado a 12. Novamente, esse cálculo aqui, pouco provável que o concurso exija que você faça 1,02 vezes até 12 vezes. Né? Impraticável isso. Ele provavelmente, se caísse alguma coisa nesse tipo, ele daria o valor aqui para você. Quanto que é 1,02 elevado a 12? Ele daria esse valor aqui, 1,262.682. Ok? Agora aqui é só subtrair, né? Do 1, o que dá casa decimal, então, por 100, ó, duas casas, né? 26,82. Essa seria a taxa anual em relação a 2% ao mês. Ok? Então, a lógica, só para entender, é que se eu aplico R$ 1.000 a 2% ao mês, né? Durante 12 meses, ok? Então, a lógica aqui é o que, ó, gente? Se eu aplico R$ 1.000, né? A 2% ao mês, por 12 meses. Ok? O que, que vai acontecer? É a mesma coisa que eu aplicar R$ 1.000 a 26... 26 quanto aqui? 26,82%, né? Ok? Opa, esqueci o porcento aqui. Ou seja, quanto que dá isso aqui? Ó? Quando dá ao ano, beleza? Durante um ano. Ou seja, olha só, 26,820. Percebeu? Só mudei 3 casas aqui para a direita, quando multiplica por 1.000. Então, se eu jogar isso aqui em juro composto, por 12 meses, vai dar 26.820, como é o mesmo cálculo se eu jogar a mesma taxa em um ano. Ok? Aqui, ó, por um ano. Então, essa é a lógica. Ok? Então, outro exemplo aqui. Quais as taxas de juros compostos mensal e trimestral equivalente a 25% ao ano? Então, de novo. Então, equivalente mensal, quer dizer, um ano são 12 meses, né? Então, ó, a taxa anual, ele equivale à taxa mensal elevada a 12. Ok? Um mais. Observe que aqui nós temos um pequeno problema. O IEM, eu quero a taxa mensal, está elevada a 12. Então, é da maior para menor que eu quero, né? No exemplo anterior era da menor para maior.
Então, era só resolver o exponencial. Só que aqui esse 12 tem que passar para cá. Então, como é que ele faz essa transferência do elevado a 12 para cá? Dá 1 sobre 12, passa dividindo aqui a potência, tá? Sempre. Eu quero mudar esse número para cá, então é 1 sobre 12. Mas o que é 1 sobre 12? Na matemática, é a raiz quadrada é a raiz de 12 avos. Desculpa, raiz quadrada não, né? A fração é a raiz, né? No caso aqui, a raiz de 12. Ou seja, o I mensal, né? O I de 12 meses, é raiz 12 avos de 1 mais 25. Menos o 1, né? Então, aí tem que calcular, aí realmente seria impossível até tentar fazer o cálculo aqui, ok? Se não fosse uma calculadora científica. Então, aí, obviamente, ele teria que te dar resultado com certeza, ok? Mas o equivalente seria isso aqui, né? 1,877% já ao ano, ok? A mesmo cálculo agora se fosse, em vez de mensal, trimestral. Quer dizer, um ano são 4 trimestres, né? Então, seria o quê? 1 elevado a 1, e aqui a taxa trimestral elevada a quarta, que equivale a 4 trimestres. Substituindo do mesmo jeito, né? Aqui passa, ó, 1 quarto. Então, seria a raiz de 1 mais de 1,25, né? Menos 1. Já seria essa resposta também, ok? Aqui, no máximo, caberia uma raiz quadrada. Aí sim, raiz quadrada de um número com raiz, né? Então, aí seria um valor razoável, ok? Para você refazer, por exemplo, se fosse 1,21, que daria 121 sobre 100, né? Aqui 125 não tem raiz exata, né? Mas 1,21, por exemplo, raiz quadrada teria, que daria 11 sobre 10, né? Ok? Raiz quadrada de 121 sobre 100, seria 11 sobre 10, okay? Que seria 1,1. Ok? Então, desculpa, corrigindo aqui, ó, trimestre, né? Estava em mensal aqui. Trimestral. Aí, para a gente finalizar, olha só o exemplo aqui da questão 19 da Caixa, né? Que exatamente trata sobre essa mudança de taxa de juros. Então, era a questão que caiu exatamente sobre a mudança de taxa de juros. Ok? Então, ele diz o seguinte, ó, um banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses, a uma taxa de juros trimestral equivalente, praticada no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral nesse novo modelo de financiamento é... Gente, então, quando você vai fazer uma prova, a primeira coisa que você tem que ter é a expertise para fazer algumas respostas, você até chegar a deduzir. Essa questão aqui vamos fazer para demonstrar, mas na prática você poderia até deduzir direto, né, a resposta. Estaria fácil aqui, não estaria difícil não. Mas vamos fazer a lógica aqui. Ele quer a mensal, ele quer converter para trimestral, né? Então, a taxa trimestral elevada a 1 é a taxa mensal elevada ao cubo, né? São 3 meses, um trimestre, né? Substituindo os dados que eu tenho, a taxa mensal é 0,2%, né? Então, tá aqui, ó. Ele diz que a taxa mensal é 2% ao mês, ó. Ok? Então, tá aqui, ó. 0,02. E aí, sigamos a 1,02 ao cubo. Não é impossível de fazer. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Ok? Então, dá 1,0612. Beleza? Aí, subtrai 1, né? Vai ter 0,0612. Ou seja, duas casas para 100, né? 6,12%. Ok? Então, essa é a resposta. Olha como dá para deduzir fácil nessa questão. Por quê? Se fosse juros simples, no trimestre não seria 6%? Concorda? No juros simples, no trimestre, daria um valor de 6%.
Só que, como é juro sobre juro, é óbvio que vai dar um valor maior que 6%. Né? Mas a 2%, de 2%, de 2%. Olha as opções que eu tenho aqui. 6% não é. Porque 6% seria juro simples. Né? Se fosse juro simples, seria 6%. A próxima opção, ó, 6,12. A outra já aumenta muito, ó, 7,28. Percebam que dá para deduzir que a resposta vai ser aqui, ó, o 6,12, que vai aumentar um pouquinho, né? 3 meses só. Não é tanto assim o exponencial. Então, é uma lógica que dá para a gente trabalhar, ok? Para a gente aproveitar a questão. Beleza, gente? Está fácil? Então, a lógica de converter taxa de juros, né? Só para a gente entender as termologias, ó. Taxa efetiva e taxa nominal, né? Então, uma caderneta de poupança, 6% ao ano ou 0,5% ao mês. Será que é isso? Então, vamos lá. O que, que a gente tem aqui? A chamada taxa nominal. Por quê? 6% ao ano, mas ela é capitalizada mensalmente. Né? Então, não é o mesmo período. Não é anual, é mensal. A taxa efetiva mensal, que ele colocou aqui, é 0,5% ao mês. Mas a taxa efetiva anual, então, 0,05% ao mês, anualmente, né? Lembra lá, conversão, né? 12 para... de um ano para 12 meses, né? Então, dá 6,17%. Então, essa é a taxa efetiva anual, que é diferente da taxa efetiva, da taxa nominal, né? Que a efetiva anual é o que realmente está valendo. Ok? As três taxas acima são equivalentes, pois, quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período, produzem o mesmo montante. E é isso aí, gente. Trabalhar um pouco de exercícios nessa parte de transformação, ok? E aí sim, próxima aula a gente vai trabalhar a amortização do juro composto. Valeu!